Como se posicionar e dizer não ao cliente. Será que eu posso fazer isso como produtora de eventos? Sejam muito bem-vindos aos nossos encontros, às nossas lives semanais, que acontecem 2 vezes na semana, onde nós falamos do mundo de eventos, mas com foco especificamente no setor de negócios. Mais uma vez, amamos o que fazemos, amamos produzir eventos, mas é importante ter esse cuidado e cuidar do nosso amar fazer, amar executar eventos no âmbito profissional, mas cuidar da nossa empresa, porque esse fazer para nós é o nosso negócio. E o nosso tema de hoje é: será que eu posso dizer não ao cliente? Será que isso é possível ou não? Nós temos uma regra que diz muitas vezes no mercado profissional que o cliente sempre tem razão. Será que isso acontece no mercado de eventos? Será que sempre a sua conduta como produtora de evento é sempre pensar que o cliente tem razão e por isso você não pode questionar talvez um desejo dele? Ou dizer não em muitos momentos? Eu quero, na verdade, compartilhar com você que é possível e você deve, em alguns momentos, dizer não ao cliente. Eu sempre menciono muito para minhas alunas, né, em consultorias, que a grande virada de chave é você entender que eu não posso dizer não e ponto final. Quando eu falo não com ponto final, significa que eu não fiz com que o outro compreendesse o motivo do não. Tá? Quando a gente fala muito, né, do critério de você poder dizer não para o cliente, isso é possível, é necessário que você exerça e você vai exercer isso. E quando você não faz como produtora de eventos, você é uma produtora muitas vezes que está executando aquilo que o seu cliente faz, aquilo que ele pede, que ele solicita, mas tem algo muito importante, né? Somente você tem conhecimento técnico, o seu cliente não tem conhecimento técnico. Somente você sabe se aquele caminho que ele deseja trilhar na produção do evento que ele contratou você, técnico, na área específica de produção e organização desse evento. Se ele deseja algo, ou sempre que ele sonhou, muitas vezes, né? Porque a gente tem muito esse feedback do nosso cliente, quando ele menciona que sempre sonhou com X colocação, com X ferramenta. E quando você observa essas vozes e você não consegue se posicionar, mas eu não digo de se posicionar de dizer não, não deve ser assim, né? É se posicionar dizendo não, mas por que não, tecnicamente? Toda a minha trajetória profissional, todas as vezes que eu necessitei dizer não para o cliente, nós fazemos bastante vezes isso, tá? Sempre foi um perfeito acolhimento do cliente, quando o cliente compreende o porquê do não, tá? Nós temos um olhar técnico. O nosso olhar não é simplesmente entregar um desejo ou um sonho. Para nós que produzimos eventos, é importante que cada decisão que aconteceu no nosso evento, ele tenha um objetivo e uma meta. E quando você, produtora de evento, não consegue transmitir essa importância para o seu cliente, é uma grande falha sua. Não pense que o cliente ele vai simplesmente sumir, ou ele não vai voltar, ou vai de alguma forma pontuar você negativamente, você não vai conseguir fechar aquele contrato se você em algum momento dizer não. Talvez você, produtora de evento, foi contratada e você pensa que por ele ser o seu cliente, você precisa dizer sim para todos os desejos, as decisões, todos os sonhos muitas vezes desse cliente, você tem a obrigação de sempre aceitar. Ou talvez você sabe, você tenta falar um não, mas ele chega ali de maneira mais, digamos, como eu sou o cliente, eu quero, tem que acontecer, e você simplesmente sente que aceita. E deve dizer não ao cliente sempre que for necessário tecnicamente, tá? Nós sabemos que a nossa atuação profissional não é produzir um evento com o nosso desejo, com o que você sonha, com o que você gosta, como eu digo até mesmo como cliente, né? Mas o nosso não, ele tem que ter, na verdade, um respaldo técnico. E isso para nós é uma estrutura, é como você falar, né? É como saber falar. Eu acredito que o grande erro, muitas vezes, eu encontro muito isso com alunos que compartilham isso, né? Quando vai fazer uma visita técnica e o cliente fala, mas eu quero que seja assim. Nós temos diversos casos, como por exemplo, todo o nosso cliente, quando você vai no espaço, ele sonha muito aquele espaço, né? Quer realizar aquele evento naquele espaço. E principalmente quando o cliente ele quer muito que o evento aconteça ao ar livre, né? Então ele idealiza muito aquele espaço, com contato com a natureza. Isso vai acontecer e a gente sabe que são espaços belíssimos muitas vezes, mas você como produtora de evento tem que ter um plano B. O plano B é a natureza muitas vezes de alguma forma, porque nós não temos controle mais sobre isso, né? Hoje a gente não produz um evento pensando que no mês X não tem chuva, mês Y nós temos um sol, né, algo extremamente ensolarado, a gente não consegue mais essa previsão. A gente trabalha sempre com o plano A, B ou C, e quando você faz isso muitas vezes, é importante que o seu cliente entenda
que mesmo que ele tem o desejo, o sonho, alguns momentos você vai ter que dizer não, tá? Quando você tem aquele espaço que você sabe que não vai ser positivo para a realização daquele espaço, e o cliente deseja muito uma decisão dele, é você dizer não, não às secas, né? É um não explicando por que não, tecnicamente. Tá? Eu recebo muito feedback de alunas que tem esse conflito ou numa visita técnica, que tem um conflito de um desejo, de um sonho de uma cliente que ela sabe tecnicamente que não vai dar certo e ela mesmo assim tenta enfrentar e infelizmente eu tenho muitos feedbacks de resultados negativos, né? Então sempre falo, se esse não ou talvez você deixar que o desejo, que o sonho que o seu cliente está querendo, né? Sendo ele um espaço, uma locação, sendo ele talvez a realização de um acontecimento específico no seu evento, se você tecnicamente sentiu que isso vai trazer um perigo para o evento, que vai levar ele muitas vezes ao dessucesso de alguma categoria do seu evento, é importante que você pontue que você diga não. Mas diga não com um olhar técnico, explique ao seu cliente o porquê. Porque quando esse seu desejo, né, talvez o seu olhar técnico te menciona dizer não e você não faz, ele resultar em um grande problema no dia do seu evento, eu sempre falo para a aluna que é importante você pensar que se eu quero assinar o meu nome neste evento. Toda vez que você é contratada no mercado profissional de eventos, você sempre fala essa pergunta a você mesma. Eu faço isso até hoje. Eu quero meu nome associado a esse evento, a esse acontecimento, desta forma, nessa estrutura, neste local, com estes clientes. Se a resposta for sim, você assina. E quando você assina esse contrato, como você, produtora, você está idealizando esse evento com todo carinho. Nós respeitamos muito o desejo do nosso cliente, mas é importante que ele saiba que quem tem conhecimento técnico somos nós. E isso vai ficar com que o evento seja muito mais leve, né? Esse cliente ele vai sentir que a produção dele tem um direcionamento técnico, o cliente não vai impactar ou vai deixar de fazer com você um novo contrato ou fechar um outro evento ou ter um feedback, uma relação negativa, muito pelo contrário. Quando você consegue direcionar o cliente com um olhar técnico, com respaldo técnico, por que do sim ou por que do não, o cliente ele acolhe. Ele sente que ele está sendo muito bem direcionado e que você vai levar o evento dele para um local de sucesso. Então, esse é o grande critério. Então, você pode sim e deve dizer não sempre que necessário tecnicamente para o seu cliente. E não tenha receio. Não tenha receio que ele vá, de alguma forma, te pontuar negativamente no mercado, ou que através daquele nosso cliente você talvez não consiga novos, na verdade, de maneira orgânica, né? Novos potenciais clientes. Isso vai acontecer. Mas depende muito da forma que você fala esse não. Esse não pode ser carregado com um ponto final. Pode ser o seu desejo, ser entendido ao cliente que é o seu desejo, né? Mas ele precisa ser realmente respaldado com umas reticências. Não, porque, entretanto, explique tecnicamente para o seu cliente o porquê daquele não e tudo vai ficar muito mais fácil. Eu te asseguro que o cliente sente uma segurança imensa, saber que tem uma pessoa tecnicamente conduzindo esse evento em um local, em um espaço, em uma meta de seguro e de realização, que é o sonho, o desejo do seu cliente, né? Eu recebo muitos feedbacks sobre isso. Eu recebo feedbacks de alunas também, em consultorias também, que muitas vezes falam de dores, de sofrimentos que elas tiveram em eventos, de fatos negativos, como por exemplo, né, o número excedente de convidados. Que isso, na verdade, deixa sua marca muito negativa, porque quem tá ali no evento como convidado, ele não compreende que talvez o que está acontecendo, que é de algum fato negativo, não é porque você, produtora, não tentou alertar o seu cliente, né? Mas você se permitiu que o desejo do seu cliente, quando você sabe que tecnicamente você precisava dizer não e você não o fez, ele te trouxe consequências, né? E consequências muitas vezes que são negativas, tá? Então, negativas porque vai de alguma forma manchar a sua imagem em termos de organização. E você, talvez, naquele evento, você não consegue trazer potenciais clientes, ou muitas vezes você mancha de alguma forma a sua atuação profissional. Então, cuidado com isso. Não tenha receio de dizer não sempre que necessário. Talvez o não de hoje, em algum desejo do seu cliente, vai ser um feedback de muito agradecimento no final e vai ser uma realização profissional. É você saber que você pode novamente assinar aquele contrato, aquele evento, dizendo que eu produzi ele com todo o critério, com todo o carinho e teve frutos. Porque quando a gente produz um evento, a nossa meta
é entregar sonho, desejo, plano, superar a expectativa do nosso cliente, mas também ter a certeza que eu quero assinar aquele evento e que ele vai me trazer benefícios aí para minha imagem, para minha marca, tá? Então, eu quero que você pense sobre isso, que talvez o não, dizendo não para o cliente hoje, pode de alguma forma significar para nós aí o sucesso, a sua parte de você se posicionar, você conseguir mais uma vez deixar muito bem a sua estaca, né, como autoridade no setor que você é. Eu sempre falo para minhas alunas muitas vezes que é importante que você acredite na sua autoridade. Acredite que você é uma autoridade no segmento, acredite que você tem um olhar técnico específico, e isso é algo que ninguém pode duvidar. Isso, muitas vezes você, produtora de evento, acaba duvidando e deixando se levar por um desejo, um sonho, por medo de dizer não. Então, isso é um grande erro, é um grande equívoco, e se você disser um não com um respaldo técnico, tudo vai ficar muito mais fácil, muito mais leve. Bom, aqui eu finalizo, na verdade, minha conversa com vocês referente aí a esse conceito de o poder de dizer não, tá? E eu tive até mesmo uma experiência, né, com um aluno mencionando, né, produzindo um show. E na produção desse show, ele tinha, né, um segmento específico de pessoas que queriam fazer, ter uma atuação diferenciada no camarim, né? E a gente está pontuando muito sobre isso. Qual que é o poder do não? De você, como produtor de eventos, dizer não, aqui nesse local ele é específico para fazer X, Y, N função, independente de quem seja. Independente do nível da colocação, do cargo, da influência que ele possa ter no mercado que você está atuando, né? Então, é você se posicionar. Quem se posiciona com autoridade, ele vai ser recordado lá na frente, profissionalmente, como, na verdade, um profissional que tem uma atuação ímpar, uma atuação de uma entrega valiosa, tá? Isso vai fazer com que a sua imagem seja muito mais potencializada. Então, independente do local que você esteja atuando, se são eventos sociais, corporativos, não pense que só porque ele é cliente, você precisa atender todos os desejos dele, se ele não lhe parecer que vai trazer um benefício para o evento, que vai trazer, na verdade, um benefício para a sua marca, para quem você é. É importante que você pontue e diga não. Tá? E esse não de hoje vai intensificar a sua autoridade e o seu posicionamento no mercado frente também a esse cliente, tá? O não, ele não te afasta, mas é um não que você explica tecnicamente o porquê que ele não deve existir. Eu espero que fique mais claro, foi realmente um bate-papo muito leve, mas eu sei que é uma dor que muitos de vocês aí como produtoras de eventos sentem quando a gente fala muito de dizer não ao cliente, né? Quando muitos produtores pensam que o cliente ele é soberano em todos os desejos, e não é sobre isso, né? O cliente nos contratou porque ele conhece que tem um perfil, um profissional que vai conduzir o seu evento à excelência, e esse é o grande cuidado. Ele confiou em nós, e quando o cliente ele confia em nós, a nossa obrigação é levar esse cliente a esse sucesso, é levar esse cliente a esse caminho de sucesso, né? E tem hora que no processo nós temos vários tipos de nãos acontecendo, e esse cliente ele vai ser grato lá no final. É uma aventura, tá? E na aventura nem sempre tudo que eu vou encontrar serão flores. E nesses não, como eu não encontro sempre muitas vezes flores nesse caminho, é importante que você, como autoridade que você possa dizer que eu retiro, não retiro esse pedregulho que está atrapalhando o caminho, que não vai levar no bom destino, ou que vai mudar a rota desse evento, que não vai ter um destino tão positivo. Então é importante que você hoje, que tem a autoridade e a técnica para fazê-lo, o faça. O faça, que a decisão vai ser muito positiva. Eu espero vocês aqui em próximos encontros, falando sobre o mundo de eventos, e eventos como o negócio que ele é, para que possa ser uma conversa muito leve, mas também repleta de significado e de responsabilidade técnica profissional. Eu te vejo lá. Lembre-se que evento com identidade gera marca e marca gera lucro. Eu sou Joyce Martins, mentora da produção de eventos que lucram. Até breve.